Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a gente continua a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Hoje estamos recebendo o deputado federal Rodrigo Pacheco, do Democratas, que esteve aqui com a gente logo quando a Rádio Super, que hoje completa um ano, estava começando e agora está aqui com a gente para bater esse papo. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Delma. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Eu queria cumprimentar você, o Rodrigo, o Palhares, toda a equipe da rádio pelo aniversário de um ano. Eu, de fato, no começo da existência da rádio aqui estive, depois estive uma segunda vez e agora, coincidentemente, justamente na data do aniversário de um ano da rádio, Dia dos Namorados, inclusive. Deputado, obviamente, antes da gente falar um pouco da sua candidatura, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse início do seu mandato enquanto presidente do Democratas, né? De quando o senhor chegou no partido e agora, como é que o senhor está tentando imprimir, digamos assim, o seu estilo hoje no DEM? O senhor gostaria de mudar alguma coisa que existe no partido hoje para que case melhor com os seus valores ou não? A sua escolha pelo Democratas, o senhor que estava no MDB, já foi exatamente porque o senhor concordava com tudo como está lá? Não, evidentemente que não concordava com tudo. Eu entrei num momento de renovação do partido, na verdade, de um movimento que se chamou de refundação do Democratas, onde várias pessoas da política e de fora da política ingressaram no partido, me filiei ao Democratas, assumi a presidência no estado de Minas Gerais, a presidência do partido. Então é um movimento crescente, nós estamos buscando atrair filiados que tenham essa nova noção, esse novo conceito de política, de uma política diferente da que habitualmente estava sendo feita. E eu acho que o maior desafio do Democratas nesse momento realmente é estabelecer a sua autonomia, a sua independência em relação a outros partidos, sempre tradicionalmente muito vinculado umbilicalmente ao PSDB. Hoje nós realmente nos colocamos como um partido independente, com projetos próprios, inclusive para o governo do estado. Pois é, até diante disso, deputado, quando o senador Antônio Anastasia chegou oficialmente à disputa, e ele ontem inclusive esteve com a gente aqui, ele relutava muito em participar dessa disputa, mas acabou, até diante da pressão interna do PSDB, aceitando, mudou muito o tabuleiro político aqui no estado de Minas Gerais. O Diniz Pinheiro, ex-presidente da Assembleia, inclusive, já desistiu da pré-candidatura dele ao governo de Minas, muito provavelmente disputa o Senado neste ano. O que mudou para o senhor com a chegada do senador Anastasia? E muito se questiona, e eu faço a pergunta de forma direta, a pré-candidatura do senhor permanece mesmo com a chegada de Anastasia a esse jogo político? Bom, Rodrigo, primeiramente queria parabenizar você também Obrigado. pelo seu aniversário, coincidentemente junto com a rádio. E respondendo sua pergunta, na verdade, a definição do senador Anastasia de candidatura era algo, não vou dizer previsível, mas possível de acontecer. Nós sempre consideramos isso. É um partido grande, o PSDB, tem as suas próprias implicações internas, as suas necessidades de manutenção como um partido importante no Brasil, e a candidatura do senador Anastasia vem com uma proposta de fortalecimento do PSDB, assim como a candidatura do atual governador também de fortalecimento do PT, e eu mantenho a minha candidatura ao governo do estado, independente dessas duas candidaturas. Obviamente que são dois nomes consagrados na política, tradicionais na política, tanto do Fernando Pimentel quanto do senador Antônio Anastasia, mas mantenho firme o propósito de dar uma alternativa política para Minas Gerais, com propostas muito consistentes, com planejamento na administração do estado, com conceitos muito importantes de inovação, de renovação, de mudança da política tradicional, e eu acho que no final das contas isso será muito bom para Minas Gerais, ter alternativa e ter possibilidades de opções de votos para governador. Não seria razoável se pretender ter unicamente duas candidaturas, muito menos duas candidaturas polarizando entre PT e PSDB. Então, considero que a minha candidatura absolutamente consolidada e firme nesse momento é, inclusive, interessante para o próprio estado. Deputado, o tempo está correndo, né? Hoje mesmo a gente anunciou aqui que dois pré-candidatos já anunciaram, por exemplo, seus vices. Inclusive, o Antônio Anastasia, que esteve com a gente ontem, anunciou que vai caminhar junto com o PSD. A gente anunciou também que o Romeu Zema também já escolheu o vice. E como é que está esse processo da sua candidatura? O processo da candidatura está no diálogo com as pessoas, avançando pelo estado de Minas Gerais, buscando a consolidação de apoio de partidos, porque os partidos são essenciais, mas menos partidos e mais pessoas, sabe, Delma? Eu não sou daqueles que pretendem ter o acúmulo de partidos políticos só por ter esse acúmulo
de partidos políticos. E a escolha do vice ou da vice-governadora haverá de ser feita no momento oportuno, ainda temos tempo para isso, para conversar com os atores que estão envolvidos nisso e quem sabe, eventualmente, podemos até ter uma solução de uma vice que seja mulher, que seja do interior. Enfim, nós temos alternativas muitas para poder fazer essa composição de chapa. Sem um vice ou uma vice-governadora de qualidade, sem uma composição de Senado de qualidade, nós não vamos ficar. E diante disso, tem algum partido que é preferencial para o senhor nessa costura para ter, de repente, essa vice do interior? Bom, nesse momento nós temos o objetivo de unificar o Democratas, e o Democratas está unificado dentro desse processo da candidatura ao governo do Estado. Temos já uma perspectiva muito concreta do apoio do Progressistas, que é o PP, do Avante, do PEN, do deputado Fred Costa, o Avante do deputado Luiz Tibé e outros partidos com os quais nós estamos conversando também. Não há necessariamente uma preferência. O que eu quero fazer é estabelecer critérios pessoais e técnicos, inclusive, para a escolha do vice-governador. É muito importante que seja uma pessoa que tenha os mesmos princípios nossos, que tenha, não a mesma forma de pensar, mas que tenha as mesmas características de serenidade, de objetivo, de interesse público, e não só aquele pragmatismo político em que às vezes se atende e se escolhe um vice somente para ter o partido dele, o tempo de televisão dele. Nós temos que pensar nos 4 anos em que esse vice estará à frente também do governo do Estado. Por isso é muito importante ter critérios nessa escolha. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre suas propostas, né? A gente tem perguntado a todos os candidatos, pré-candidatos que estão vindo aqui com a gente sobre essa questão salarial dos servidores aqui do Estado. E, obviamente, a gente vai perguntar isso mais à frente. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a gente enfrentou aí essa greve dos caminhoneiros que ficou muito claro para o país a dependência que a gente tem, por exemplo, do transporte rodoviário. E muito se pergunta sobre como Minas poderia crescer no transporte ferroviário, né? O senhor está entre as suas propostas, por exemplo, incrementar o transporte ferroviário ou dar uma alternativa em relação a essa questão do transporte rodoviário que a gente, em anos à frente, a gente não veja novamente, não passe pelo que se passou na semana retrasada? Delma, evidentemente que sim, a questão da logística, tanto para o tráfego de pessoas quanto para o escoamento de produção, é muito importante que nós tenhamos inovação, temos ideias novas e novos conceitos fora do tradicionalismo. Isso nós vamos implementar em relação a todos os setores. O mais importante é nós diagnosticarmos todos esses problemas com a maior precisão possível, definir esses indicadores, adotar boas práticas, inclusive na questão da mobilidade e da logística que são adotados em outros estados, em outros países, e fazer um plano de governo que seja execuível. Nesse momento, o Estado de Minas Gerais passa por uma penúria financeira e uma crise tão aguda e tão sem precedentes que nós temos que atender às prioridades. E o que eu reputo que são prioridades para o novo governador do Estado? Primeiramente, colocar os salários dos servidores em dia. Isso é fundamental. O servidor público é a cara da administração, é quem significa o Estado para o cidadão e não pode definitivamente ver comprometida a sua renda pela irresponsabilidade do Estado de não se pagar salário em dia, sob pena de não trabalhar bem, sob pena de arruinar pessoalmente e a sua família em razão desses atrasos sistemáticos de salário. A segunda prioridade muito importante é regularizar o repasse para os municípios. Os municípios são as células importantes de um Estado. Não há boa administração do Estado sem a administração boa dos municípios e dos repasses para esses municípios de ICMS, PVA, transporte escolar, saúde, que hoje também estão atrasados no Estado de Minas Gerais, comprometendo a eficiência dos municípios. Hoje, 63% dos municípios são pouco eficientes em Minas Gerais por conta desse descaso do Estado de Minas Gerais. Então, isso é só para lhe dizer que nós temos prioridades mais prementes, mais óbvias, para poder atender já no primeiro ano de mandato. E todo esse conceito de infraestrutura, de inovação e de colocar Minas Gerais para frente, que nós vamos implementar, passa sim por novos conceitos de modais de transporte, inclusive de ferrovia. Mas isso depende muito do alinhamento com o governo federal, dos investimentos que nós aqui tenhamos, dessas plantas industriais que poderão vir para cá e que exigirão novos modais de transporte, diferentemente dos rodoviários. Então, nós conceberemos o nosso plano de governo
esses conceitos, no entanto, no primeiro ano, sem nenhum tipo de promessa de execução imediata disso, mas está sim dentro das nossas prioridades, permitir que Minas avance, que Minas cresça a partir desses conceitos inovadores e mais eficientes, para que não fique dependente apenas de um modal de transporte. Como a Delma disse, deputado, a gente tem recebido aqui os pré-candidatos, assim como o senhor, ao governo de Minas, e a gente já ouviu algumas posturas diferentes em relação a essa questão do parcelamento de salário, que é algo que causa um incômodo muito grande ao servidor. A gente já ouviu de pré-candidatos que é possível fazer isso em um mês, no primeiro ano. Ontem, por exemplo, a gente ouviu do senador Antônio Anastasia que não dá para garantir nem que isso seja feito no primeiro ano, diante até da situação de penúria financeira mesmo que vive o Estado hoje. Na opinião do senhor, colocar esses salários em dia, acabar com o parcelamento, é possível já no primeiro ano, mesmo diante desse atual cenário pelo qual passa o Estado? Rodrigo, independente de ser possível ou não, quem pretende ser governador do Estado tem que apresentar as soluções possíveis de serem executadas para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Eu acredito muito, e nós não temos o diagnóstico absolutamente perfeito do Estado por uma razão muito simples. O atual governo não permite ter a transparência que nos faça definir exatamente a situação financeira do Estado, mas temos, sim, os indicativos muito claros aí de que o Estado está quebrado. Então, o novo ou o próximo governador terá uma tarefa muito grande de colocar a casa em ordem, de enxugar a máquina pública. E quando se fala em enxugar a máquina pública, não é reduzir professor, médico, policial, não. É reduzir os penduricalhos, assessores desnecessários, um Estado inchado, ter menos governo para atender mais as pessoas. É isso que nós precisamos fazer, o enxugamento dessa máquina desnecessária e supérflua do Estado, um grande projeto de crescimento econômico para o Estado já imediato, um alinhamento com o governo federal para que para cá venham os investimentos já represados ao longo de anos por conta de um desalinhamento político absolutamente real que Minas sofreu ao longo de quase 20 anos, sem ter nenhum prestígio da União Federal, e fazer realmente uma comissão de pensadores, de pessoas que querem empreender em Minas Gerais e atrair os investimentos de outros estados, investimentos internacionais, e são muitos milhões de dólares, milhões de euros prontos para serem investidos no estado como Minas Gerais. Basta que tenhamos segurança jurídica, desburocratização e tenhamos uma carga tributária que seja mais competitiva, mais razoável para quem queira empreender. Então, a partir desses conceitos, nós conseguiremos equilibrar as contas do Estado, e equilibrando as contas do Estado, evidentemente, esse dissabor absolutamente ofensivo ao direito básico do servidor público, a não receber o seu salário em dia, ele vai ser exterminado. Então, eu considero muito que nos primeiros meses de mandato, nós consigamos fazer isso, que é uma prioridade. Se é uma prioridade, ela tem que ser cumprida, que é realmente colocar os salários dos servidores em dia. Acho que assim faremos um bem danado para o Estado, porque esse atraso tem comprometido a vida do Estado de Minas Gerais. A gente tem acompanhado, e é notícia todos os dias aqui no nosso jornal, deputado, essa questão da insegurança no Estado, e ainda mais essa grande, digamos assim, levante do PCC aqui no Estado. E Minas já sofre também com um problema muito sério, essa questão de explosões de caixas eletrônicos. Quer dizer, o interior do Estado, a impressão que a gente tem é que ele é muito vulnerável. Então, o que é que o senhor poderia fazer, por exemplo, para aumentar, de repente, a força das polícias, esse trabalho de inteligência que precisa ser maior? A gente fala aqui, o Rodrigo sempre toca nessa tecla aqui da questão do sucateamento da Polícia Civil. Quer dizer, o que é que pode ser feito para que realmente a segurança aqui em Minas Gerais ela seja efetiva? Bom, primeiramente, segurança pública se faz com prevenção e com repressão. E ambas com inteligência, que é uma palavra que você citou. Segurança pública não é para ser tratada por amador, nem por irresponsável, nem por soluções milagrosas. Isso é feito a partir de inteligência, de planejamento, de estatística, de índice, para ter uma segurança pública de qualidade. Nós temos a melhor polícia militar do Brasil, isso é inquestionável. Então nós temos que aproveitar essa qualidade da nossa polícia militar, que já foi demonstrada diversas vezes. Temos uma polícia civil que pode perfeitamente ser uma polícia de elite, como é a Polícia Federal. Haja vista que ambas, né, são polícias judiciárias. Então, se a Polícia Federal conseguiu, é perfeitamente possível que a Polícia Civil também consiga. Um sistema penitenciário que precisa investir nas parcerias público-privadas para se dar melhores condições de recuperação do preso. Um sistema socioeducativo que pode também passar pelo regime de parcerias público-privadas para que tenhamos melhor qualidade na recuperação dos menores infratores e trabalhar com inteligência. Fechar as fronteiras, fazer uma fiscalização. Hoje há um scanner de caminhões justamente para se identificar tráfico de drogas e tráfico de armas que Minas não usa, mas que é fabricado aqui e é vendido para outros estados, que pode perfeitamente ser usado para, com 26 deles,
fechar a fronteira do Estado e ter algumas premissas básicas. Bandido que seja preso e que queira se recuperar, poderá ter um sistema adequado para se recuperar, um sistema, inclusive, humanizado, é fundamental que tenha. Como as APACs. Mas bandido que não, inclusive com mais APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que é um conceito muito interessante de recuperação do preso. Mas bandido que quer se enveredar mesmo pelo mundo do crime, não pode ter vez em Minas Gerais. Então nós vamos fazer realmente uma frente com inteligência, com repressão, usando os materiais humanos e equipamentos que nós temos para fazer uma grande cruzada contra a criminalidade, sobretudo a criminalidade organizada. Não era para existir, mas se for para existir, não pode existir em Minas Gerais. Deputado, a gente vive um cenário econômico em Minas em que a gente ainda é muito dependente da questão da mineração. O Estado leva a mineração até no nome, muito dependente também do agronegócio. Mas é fato também que esse modelo não tem surtido efeitos até diante das dificuldades financeiras aí pelas quais o Estado passa. Eu pergunto para o senhor, qual a sua prioridade, qual a sua proposta para uma recuperação financeira do Estado, para que a gente possa talvez diversificar as nossas matrizes econômicas? O governador Rondon Pacheco, quando ninguém acreditava, trouxe a Fiat Automóveis para Minas Gerais, o que revolucionou a indústria do Brasil. Basta querer, ter vontade política, ter um alinhamento com as pessoas corretas, estar junto da União e dos investidores nacionais e internacionais para demonstrar que Minas tem segurança jurídica, não é um estado burocratizado, tem uma carga tributária competitiva, tem mão de obra qualificada. Com isso, nós conseguimos desenvolver a economia, seja com qual mercado for, qual setor for. Você citou mineração e agronegócio. Tem uma coisa que o brasileiro aprendeu a fazer bem, é o agronegócio. E nós temos que valorizá-lo. O que acontece em Minas Gerais? A Secretaria de Meio Ambiente tem que estar alinhada com a Secretaria de Agricultura para facilitar a vida do produtor rural. Permitir que ele fique no campo, inclusive conferindo segurança a ele. Hoje nós temos assaltos em fazendas, assaltos defensivos agrícolas, às vezes até com muita violência. Então, prestigiar o homem do campo para alavancar a produção no agronegócio brasileiro, não só de latifúndios, mas também de pequenas propriedades rurais. Isso é muito importante acontecer em Minas Gerais e nós vamos incentivar a partir dos instrumentos que nós temos. E mineração, você citou bem, nós temos bilhões de reais paralisados na Secretaria de Meio Ambiente de projetos de mineração que não são aprovados por filigranas jurídicas, por dificuldades, às vezes, de burocracia extrema ou de má vontade da Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós temos obrigatoriamente que fazer andar esses projetos de mineração, porque Minas é um estado minerador, obviamente respeitando o meio ambiente, mas são alavancas de economia que nós temos que fazer. Afora, obviamente, métodos de inovação, atrair aqui indústrias limpas, indústrias de empresas de diagnóstico, de microeletrônicos, de imagens, etc. Uma série de moda, de turismo, uma série de mecanismos que nós podemos fazer com pessoas que conheçam disso, com parcerias importantes da FIENG, por exemplo, da CDL, por exemplo, de outras instituições, para que realmente façamos um pacto de ter Minas Gerais um boom de desenvolvimento econômico para que nós possamos aqui gerar emprego. O melhor programa social que o Brasil e o Estado de Minas Gerais pode ter é gerar emprego e trabalho para as pessoas. Eu vou ser obstinado nisso. Eu vou ter como lema não perder nenhuma empresa de Minas Gerais para outro estado. E nós perdemos algumas centenas de empresas nos últimos anos que não aguentaram ficar em Minas Gerais e foram. Cito a Nestlé, por exemplo, que era para ter feito uma planta em Minas Gerais, na divisa com o Rio de Janeiro, e preferiu ir para o Rio de Janeiro. Está lá uma fábrica maravilhosa da Nestlé. Nós a perdemos, né, no governo passado. Então, isso nós temos que remediar, nós temos que fazer um grande boom de desenvolvimento econômico, mas com determinação, com atitudes, com ações efetivas. Fazer um grande pacto dos mineiros para que a gente coloque Minas Gerais à frente. Se São Paulo consegue, nós também haveremos de conseguir. Deputado, alguns pré-candidatos defendem que o governo tem que se preocupar com o que é essencial, que seria saúde, educação, segurança. E quando o senhor falou de enxugamento, obviamente o senhor falou de tirar os penduricalhos, mas também eu te pergunto, isso também inclui privatizações? Por exemplo, o senhor também concorda com isso, que o governo deveria se preocupar mais com essas áreas que eu acabei de citar e deveria, por exemplo, repassar outras despesas, outras empresas para a iniciativa privada? Você se refere a esse conceito liberal em que só se pensa na saúde, na educação, na segurança como algo que o Estado deve estar presente. Eu não sou a favor disso. Eu acho que saúde, educação e segurança são prioridades de um Estado. Isso não há dúvida alguma que tem que ser prioridade do Estado. Mas o Brasil, com os déficits que tem, Delma, de infraestrutura, de inclusão, de educação, de miséria, nós não podemos nos permitir deixar um Estado omisso numa situação que o Brasil vive. Então nós temos que ter um Estado
Estado solucionador de problemas. Quando eu falo de enxugamento de máquina pública, eu falo não de um Estado mínimo, que é esse Estado liberal, mas de um Estado necessário. O que é importante ter no Estado para poder atender bem as pessoas? Na saúde, na educação, na segurança, mas também no lazer, na cultura, na cidadania. É isso que nós precisamos conceber na geração de emprego. Então, é isso que nós precisamos entender. Qual é o tamanho exato do Estado para que o Estado não fique inchado. Aquela cultura de jogando para o Estado responsabilidades, criando cargos comissionados, criando secretarias, abarcar padrinhados políticos. O Estado não dá conta mais disso. Isso é um fato. Então, nós temos que romper com isso. Quando eu falo de corte de penduricalhos, é corte desse mundo de cargos comissionados, que são esses cargos sem concurso público, sem recrutamento amplo, que acabam por desanimar o servidor de carreira, que não se recebe seu salário em dia e tem um cargo comissionado ganhando 70, 80 mil reais, né? Ou um secretário de Estado ganhando 70, 80 mil reais em dia. Então, realmente são paradoxos que nós temos que combater e que geram realmente essa perplexidade a quem está entrando na vida pública e busca fazer uma política diferente. Então, é a isso que eu me refiro e é isso que nós vamos propor fazer, um grande pacto realmente, que na educação se possa, além de ensinar, educar também, para criar pessoas com reflexão, pessoas que tenham hábito de leitura, que gostem de refletir a respeito das questões nacionais, na segurança pública que se faça com prevenção e com repressão efetiva, na saúde que faça funcionar o que nós já temos, que não adianta prometer aqui construção de hospital, etc., que o Estado não terá recurso, terá que fazer funcionar aquilo que na saúde já existe, prevenindo, inclusive, as doenças. Eu tive uma experiência recentemente, eu visitei a cidade de Goianá, que é uma cidade pequena na Zona da Mata, cujo prefeito me disse: Rodrigo, resolvi aqui metade do consumo do remédio de diabetes com aulas de hidroginástica e natação para a população. Então, coisas desse tipo de prevenção da saúde que nós podemos fazer, realmente criar uma cultura cidadã de efetividade em Minas Gerais, realmente com um pacto grande com todos os mineiros e mineiras para que a gente possa avançar e romper essa crise. Muito bem, recebemos hoje Rodrigo Pacheco, deputado federal, pré-candidato ao governo de Minas pelo Democratas. Gostaria de agradecer a sua participação, foi um prazer recebê-lo. O prazer foi meu, espero estar aqui também nos outros aniversários da rádio. Um abraço a todos os ouvintes, vamos ter esperança na política.